A Escola Municipal Professor Almeida Costa estava abandonada há mais de 20 anos. Seus corredores, outrora cheios de risadas infantis, agora ecoavam apenas o som do vento assobiando pelos vidros quebrados. As paredes, antes coloridas com desenhos de alunos, estavam cobertas por uma mistura de mofo e rabiscos sinistros, como se algo tivesse tentado escrever mensagens na escuridão. Gabriel, um jovem cineasta independente, estava obcecado pelo local. Ele planejava filmar um documentário sobre o mistério por trás do fechamento repentino da escola. Os boatos eram muitos: desaparecimentos de alunos, professores enlouquecidos e, o mais perturbador, relatos de que, às vezes, ainda se ouviam vozes cantando o hino nacional nas salas vazias. Na primeira noite de filmagens, Gabriel e sua equipe, Marina, a produtora, e Rafael, o operador de câmera, entraram pela janela quebrada da sala da diretoria. O ar dentro era pesado, carregado com o cheiro de papel úmido e algo mais doce, quase como carne estragada. Foi então que Rafael apontou para o quadro negro da sala. Alguém, ou algo, havia escrito nele, com letras infantis e trêmulas: "Não deixem ela me encontrar." As filmagens começaram normalmente, mas pequenos detalhes logo chamaram sua atenção. "Vocês estão ouvindo isso?" Marina sussurrou, parando no meio do corredor. Era um som baixo, quase inaudível, alguém chorando. Eles seguiram o som até a porta do banheiro feminino. Quando Gabriel empurrou a porta, o choro parou. Lá dentro, todas as pias estavam abertas, jorrando um líquido escuro e espesso que cheirava a ferro. "É só água enferrujada", Rafael disse, tentando soar convincente. Mas então, a última cabine do banheiro estremeceu, como se alguém estivesse lá dentro, tentando sair. A câmera de Rafael capturou algo que seus olhos não viram. Por um segundo, a sombra de uma criança se projetou na parede, antes de desaparecer. De volta ao corredor, Marina notou algo estranho nas salas de aula. Todas as carteiras estavam arrumadas em filas perfeitas, como se uma turma inteira tivesse acabado de sair. Em uma delas, um caderno aberto exibia a mesma frase, escrita repetidamente em letras infantis: "Ela vem à noite." Foi quando as luzes começaram a piscar. E no breve instante de escuridão entre cada piscada, Gabriel jurou ver figuras sentadas nas carteiras. Crianças com rostos pálidos e olhos vazios, encarando-o fixamente. A tensão explodiu quando Rafael desapareceu. Eles o encontraram minutos depois, em pé no meio do ginásio esportivo, encarando o vazio. Sua câmera ainda filmava, mas ele não respondia aos chamados. Quando Gabriel o tocou no ombro, Rafael se virou lentamente. Seus olhos estavam completamente brancos. "Bem, ela está aqui", ele disse, com uma voz que não era a sua. O ginásio escureceu de repente e um frio cortante tomou conta do ambiente. No centro da quadra, uma figura alta e esguia emergiu das sombras. Ela usava um vestido de professor antigo, manchado de algo escuro. Seu rosto era alongado demais, a boca esticada em um sorriso que mostrava dentes afiados. Seus braços, finos como gravetos, terminavam em dedos anormalmente longos, que se contorciam como se estivessem vivos. "A professora?" Marina engasgou, recuando. A coisa se moveu rápido demais, fechando a distância entre eles em um piscar de olhos. Gabriel conseguiu puxar Marina para trás, mas Rafael não teve tanta sorte. A criatura o agarrou pelo rosto, seus dedos afundando na carne como garras. "Você faltou à minha aula, Rafael", ela sussurrou, com uma voz que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Antes que Gabriel pudesse reagir, Rafael foi puxado para o escuro, seu grito ecoando até desaparecer subitamente. Gabriel e Marina correram pelos corredores, mas a escola parecia ter se tornado um labirinto. As portas que levavam para a saída estavam todas trancadas, e as janelas agora tinham grades que não estavam lá antes. Foi quando ouviram o sino da escola tocando. Era um som metálico e distorcido, como se estivesse sendo tocado do fundo de um poço. Marina começou a chorar.
Nós não vamos sair daqui, vamos? Gabriel não respondeu. Ele sabia a verdade. A última coisa que a câmera abandonada no ginásio capturou foi Gabriel sendo arrastado para dentro de uma sala de aula por mãos pequenas e pálidas que emergiram das carteiras. Marina foi encontrada 3 dias depois, vagando pela cidade, sem lembrar de nada. Ela carregava um caderno infantil nas mãos. Na última página, escrito em letras trêmulas, estava: "A aula nunca termina. Até hoje, nas noites de lua cheia, as luzes da Escola Municipal Professor Almeida Costa acendem sozinhas. E se você passar perto o suficiente, poderá ouvir o som de uma professora dando aula. E às vezes, risadas de crianças. Mas nenhuma criança é vista lá há mais de 20 anos." O apartamento de Vitor estava imerso no brilho azulado das telas. 3 monitores exibiam fóruns obscuros, janelas de conversas criptografadas e vídeos que nenhuma plataforma mainstream ousaria hospedar. Ele era um moderador desses espaços, ou melhor, um deus, banindo usuários, expondo informações, brincando com vidas alheias como um gato com ratos. Naquela noite, enquanto deletava mais uma conta aleatória por puro tédio, uma mensagem direta apareceu. "Você gosta de brincar de juiz, não é, Vitor?" O nome do remetente era apenas Ryugata Viso. Perfil criado há minutos, sem foto, sem posts. Vitor riu e digitou uma resposta sarcástica. Mal sabia ele que, ao fazer isso, havia aceitado um convite para seu próprio pesadelo. Quando foi dormir, seu celular vibrou no escuro. A tela acendeu sozinha, mostrando uma nova mensagem. "Vamos jogar." Na manhã seguinte, Vitor descobriu que todas as suas contas haviam sido hackeadas. Fotos privadas, conversas, até mesmo arquivos deletados. Tudo estava sendo vazado em tempo real, postado em um perfil chamado Vitor Exposto. Pior, o hacker parecia saber coisas impossíveis. "Lembra da menina que você perseguiu até ela se matar, Vitor? Ela lembra de você." Vitor suou frio. Isabela. Fazia 3 anos. Ele nunca tinha contado para ninguém sobre o que fez. Como invadiu a vida da garota, espalhou mentiras, a levou ao limite. Seu celular tocou. Chamada de número desconhecido. "Oi, Vitor." Era a voz de Isabela. Mas Isabela estava morta. Ele desligou com as mãos trêmulas. No mesmo instante, todas as suas telas piscaram e mostraram a mesma imagem. Um quarto escuro, com uma figura sentada de costas, cabelos longos e negros cobrindo seu rosto. A figura se virou lentamente. Era Isabela, mas errado. Seus olhos eram buracos negros, sua boca costurada com fios digitais. A imagem desapareceu, deixando apenas uma mensagem: "Você tem 24 horas." As horas seguintes foram um inferno. Primeiro, seus dispositivos começaram a funcionar sozinhos. Sua Alexa lia mensagens em voz alta em um sussurro rouco. Sua Smart TV ligava no meio da noite, exibindo vídeos de ele mesmo, mas em lugares onde ele nunca esteve, sempre olhando para a câmera, sempre sorrindo. Depois, ela começou a aparecer nas telas. Sempre por um segundo, sempre mais perto. No banheiro, seu reflexo no espelho travou por um instante. E quando voltou ao normal, Isabela estava atrás dele, seus dedos esqueléticos repousando em seus ombros. Vitor quebrou todos os espelhos da casa. Às 23h59, seu computador ligou sozinho. Uma live começou. Ele mesmo, sentado em sua cadeira, com os olhos arregalados de terror. Diviso entrou no chat. Tempo esgotado. A porta do quarto se abriu com um rangido. Na manhã seguinte, os vizinhos chamaram a polícia. O apartamento de Vitor estava vazio, exceto por seu celular, deixado em cima da mesa. A tela mostrava uma transmissão ao vivo, ainda ativa. Vitor estava em uma sala branca e infinita, cercado por telas que exibiam todos os seus crimes. Ele gritava, batendo nas paredes inexistentes.
enquanto figuras escuras se aproximavam lentamente. O nome da live? Julgamento em Andamento. E nos meses seguintes, outros como Vitor começaram a desaparecer. Sempre depois de receber uma mensagem. Sempre de aviso. Às vezes, se você pausar um vídeo no frame exato, pode ver alguém nos cantos escuros da tela, observando, julgando, esperando sua vez. A casa dos Almeidas parecia perfeita para a nova babá. Isolada no fim da rua, cercada por árvores antigas que sussurravam com o vento, era o lugar ideal para criar o pequeno Pedro, de apenas 3 anos. Clara, a mãe, estava desesperada. Seu marido havia viajado a trabalho e ela precisava de alguém para cuidar do menino enquanto trabalhava em casa. Foi então que Dona Irene apareceu na porta, sem aviso, vestindo um vestido antiquado de renda branca. Seu rosto era pálido e liso como porcelana, seus olhos negros demais para serem humanos. Ouvi dizer que precisam de ajuda, disse ela, com uma voz doce como mel azedo. Clara hesitou, mas algo naquela mulher a fez aceitar. Talvez fossem suas mãos suaves, que prometiam ninar Pedro até dormir. Ou talvez fosse o cansaço falando mais alto. Naquela noite, enquanto Clara trabalhava no escritório no andar de cima, ouviu algo que a fez gelar. O som de uma cantiga antiga, em uma voz que não era de Dona Irene. Era grave, rouca, como se várias pessoas cantassem ao mesmo tempo. E vinha do quarto de Pedro. Na manhã seguinte, Pedro estava diferente. Mamãe, a titia me mostrou o jogo da boneca. Ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Clara não entendeu, até ver a boneca. Era velha, de porcelana rachada, com um vestido igual ao de Dona Irene. Pedro a segurava com um carinho perturbador, sussurrando para ela como se conversassem. Onde você conseguiu isso? Clara perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. Foi a titia. Ela disse que a boneca vai me proteger. À noite, Clara decidiu investigar. Esperou até ouvir os passos leves de Dona Irene descendo as escadas e seguiu-a até o porão. A porta estava entreaberta. Dentro, à luz de velas, Dona Irene estava costurando algo. Clara quase gritou, mas uma mão gelada cobriu sua boca. Você não devia ter vindo, mamãe, sussurrou Dona Irene, seu rosto agora rachado como porcelana quebrada, revelando algo escuro e pulsante por dentro. Clara lutou, mas a força daquela mulher era sobrenatural. Ela foi arrastada para o porão, onde viu Pedro sentado em um canto, abraçando a boneca. Não era tecido, era pele. Pedaços pequenos, delicados, como se tivessem vindo de uma criança. E na parede, fotos de outras crianças, todas desaparecidas nos últimos anos. Seus olhos estavam negros, assim como os de Dona Irene. Ele é meu agora, a baba disse, acariciando o cabelo de Pedro. Assim como você será da minha coleção. Foi então que Clara viu. As bonecas nas prateleiras não eram de porcelana. Eram crianças, reduzidas, preservadas, suas peles costuradas em poses perfeitas. Quando o marido de Clara voltou, a casa estava vazia. Nenhum sinal de Clara ou Pedro. Apenas uma boneca de porcelana deixada na cama do casal. Se você olhar bem de perto, pode ver lágrimas minúsculas escorrendo de seus olhos pintados. E às vezes, em noites de lua cheia, uma cantiga antiga ecoa pela casa, vinda do porão trancado. Cuidado com babás que aparecem sem aviso, principalmente aquelas que usam vestidos antigos e sorriem demais. O céu sobre São Paulo ardeu em tons de púrpura naquela manhã de inverno. Leonardo, um astrônomo amador, foi o primeiro a notar as luzes dançantes no horizonte enquanto ajustava seu telescópio no terraço de seu apartamento. No início,
Pensou serem drones ou algum fenômeno atmosférico incomum. Mas então as luzes pararam e começaram a descer. O primeiro impacto ocorreu nos arredores da cidade. Uma onda de choque sacudiu os prédios, quebrando vidraças e lançando carros contra paredes como brinquedos. Leonardo assistiu, paralisado, enquanto uma estrutura negra e angular, maior que um estádio de futebol, emergia da cratera fumegante. O silêncio que se seguiu foi pior que o estrondo. Por toda a cidade, e como Leonardo descobriria mais tarde, por todo o planeta, as pessoas pararam para observar. Algumas choravam, outras filmavam com seus celulares. Todas compartilhavam a mesma pergunta silenciosa: o que diabos era aquilo? Foi então que as portas dos objetos se abriram. E o verdadeiro horror começou. Leonardo desceu as escadas do prédio em pânico. As ruas estavam em caos. Carros colidiam, pessoas gritavam, e no meio do turbilhão eles caminhavam. Os invasores não eram verdes, nem tinham olhos grandes e negros como nos filmes. Eram altos, quase 3 metros de altura, com membros alongados e articulações que se moviam em ângulos impossíveis. Suas peles eram translúcidas, revelando veias pulsantes de um azul elétrico. E seus rostos... Não tinham rostos. Apenas uma superfície lisa e brilhante, como espelho polido, refletindo o terror das pessoas que olhavam para eles. Leonardo se escondeu em um supermercado abandonado. Lá dentro, um grupo de sobreviventes assistia às notícias em um telefone com tela trincada. As imagens eram as mesmas em todo o mundo. Nova York, Tóquio, Londres. As criaturas, que a mídia começou a chamar de os espelhos, não atacavam, não precisavam. Elas transformavam. Pessoas tocadas por suas mãos alongadas se tornavam como elas, rostos lisos, corpos alongados, e então se voltavam contra os outros. É uma infecção, sussurrou uma enfermeira no grupo, observando uma transmissão ao vivo de um hospital em Berlim. Pacientes se contorciam em leitos, seus corpos se esticando, seus rostos se apagando. Leonardo olhou para suas mãos. E se já fosse tarde demais, na terceira noite, os sons começaram. Uma música vinda das estruturas negras. Não era como nada que os ouvidos humanos pudessem reconhecer. Uma série de tons graves que faziam os dentes doerem e o sangue vibrar nas veias. Aqueles que a ouviam por muito tempo mudavam, voluntariamente. Leonardo assistiu de seu esconderijo enquanto vizinhos, amigos, até mesmo famílias inteiras caminhavam em transe em direção às naves. Seus corpos já começavam a se alterar, membros se alongando, peles ficando translúcidas. Foi então que ele viu ela. Sua irmã, Camila, estava entre eles. "Camila!" Ele gritou, correndo para ela. Ela se virou. Seu rosto ainda estava lá, mas seus olhos eram azuis, elétricos, como os deles. "Está tudo bem, Léo", ela disse, com uma voz que era dela e não era. "Eles vão nos consertar." Leonardo recuou. "Consertar?" Camila sorriu. Um sorriso largo demais. "Vocês estão todos quebrados. Nós vamos ajudar." Leonardo fugiu. Por semanas, ele se escondeu nos esgotos, observando o mundo mudar lá em cima. As transmissões de TV pararam. Os gritos cessaram. Agora, quando ele se aventura à superfície, vê eles por toda parte. Humanos, quase humanos, todos com rostos lisos, todos perfeitos, todos iguais. Às vezes, ele pensa em se juntar a eles, mas então lembra do sorriso da irmã e continua correndo. Se você olhar para o céu nesta noite e vir luzes púrpuras, não as observe por muito tempo, porque eles observam de volta, e eles acham que você precisa ser consertado. A floresta de Vale Negro era conhecida por seus mistérios. Os moradores da cidade vizinha contavam histórias sobre luzes dançantes entre as árvores e vozes que sussurravam em línguas esquecidas.
mas havia uma lenda em particular que fazia até os caçadores mais experientes evitarem certas áreas: a noiva da floresta. Diziam que ela aparecia para homens solitários, uma figura esbelta de vestido branco manchado de terra, com cabelos negros como azeviche e olhos verdes que brilhavam no escuro. Ela os atraía para o coração da mata, onde desapareciam sem deixar rastro. Ricardo, um caçador ilegal, riu das histórias quando ouviu pela primeira vez. Mulher fantasma? Para mim é só mais um bicho para caçar, ele disse, ajustando a faca na cintura. Naquela noite, enquanto armava suas armadilhas para onças, ele a viu. Ela estava em pé entre as árvores, iluminada apenas pelo luar. Seu vestido esvoaçava em um vento que Ricardo não sentia. Você está perdido? Ela perguntou, com uma voz que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Ricardo sorriu. Ele não sabia que acabara de assinar sua própria sentença de morte. A mulher, se é que era uma mulher, se chamava Lyrian. Seus lábios eram vermelhos como sangue fresco, e seu sorriso revelava dentes um pouco afiados demais. Conheço essa floresta melhor que ninguém, ela disse, guiando Ricardo mais fundo na mata. Posso te mostrar coisas que você nunca viu. Ricardo, embriagado pela promessa de caça fácil e pela beleza dela, seguiu sem questionar. Mas logo começou a notar os detalhes errados. O vestido de Lyrian não estava apenas sujo, estava enraizado, como se partes dele tivessem brotado diretamente de seu corpo. Seus pés, descalços, não deixavam pegadas. E o cheiro, um perfume doce de flores misturado com algo podre. Aqui, ela disse, parando diante de uma clareira. O que Ricardo viu o fez engasgar. Dezenas de armadilhas enferrujadas pendiam das árvores, cada uma contendo restos humanos em diferentes estágios de decomposição. Alguns ainda usavam roupas de caçadores, outros, macacões de madeireiros. Meus noivos! Lyrian sorriu, acariciando o crânio de um deles. Eles prometeram me amar, mas só amavam a si mesmos. A floresta não esquece. Ricardo tentou fugir, mas as raízes do chão se enrolaram em seus tornozelos como serpentes. Lyrian se aproximou, sua pele agora rachando como casca de árvore, revelando algo escuro e pulsante por baixo. Você cortou árvores sagradas, ela sussurrou, seus dedos se alongando em galhos afiados. Matou filhotes de onça só por diversão. A floresta sente dor, Ricardo, e hoje você vai sentir também. Ele gritou quando os primeiros galhos perfuraram sua carne, entrando por sua boca, olhos, nariz. Lyrian o abraçou, enquanto a floresta crescia dentro dele. Seus ossos se torcendo em formas impossíveis, sua pele se abrindo para dar lugar a brotos verdes. Não se preocupe, ela murmurou, enquanto suas últimas lágrimas escorriam. Você vai alimentar a terra que tanto machucou. Seu corpo vai nutrir novas vidas. Isso é mais do que você fez por elas. Na manhã seguinte, outro caçador encontrou o rifle de Ricardo abandonado na beira da floresta. Ao seu lado, uma única pegada feminina, com raízes saindo dos dedos. Os moradores sabem o que aconteceu. Eles veem os resultados toda vez que alguém desrespeita a mata. Árvores com cascas que parecem rostos gritando, flores vermelhas que brotam onde ninguém foi enterrado. E às vezes, nas noites de lua cheia, uma figura branca dançando entre as árvores, com um novo noivo esquelético em seus braços. Se você algum dia avistar uma mulher de vestido branco na floresta, olhe seus pés. Se ela estiver descalça e não tocar o chão, corra. A floresta está com fome. A festa na mansão dos Vasconcelos era o evento mais aguardado do ano. Luzes de cristal, champanhe francês e os convidados mais ricos da cidade. Todos ali para celebrar o aniversário de Helena Vasconcelos, herdeira de uma fortuna construída sobre terras indígenas e trabalho escravo. Foi então que ele chegou. Daniel era alto, de traços perfeitos como esculpidos em mármore, olhos verdes que pareciam brilhar no escuro,
e um sorriso que fazia até os mais sóbrios se sentirem tontos. Ninguém sabia quem o havia convidado, mas em poucos minutos todos estavam fascinados. Você dança? Ele perguntou a Helena, estendendo uma mão com unhas inexplicavelmente afiadas. Ela aceitou, rindo, sem notar como os espelhos da sala não refletiam sua imagem. À meia-noite, as luzes piscaram. Quando voltaram, algo estava diferente. O cheiro doce de rosas havia se tornado acre, como carne queimada. Os músicos tocavam a mesma melodia, mas agora soava distorcida, como se os instrumentos estivessem sendo tocados por mãos não humanas. Helena começou a notar os detalhes. Os olhos de Daniel brilhavam demais sob a luz das velas. Seu perfume era doce, mas com um fundo de terra molhada. E sempre que ele passava perto de alguém, essa pessoa desaparecia minutos depois. Onde está o tio Alberto? Helena perguntou a uma das empregadas. A mulher tremia. Ele foi dançar com o cavalheiro, lá fora. No jardim, Helena encontrou apenas o relógio de bolso do tio, cheio de sangue seco. Daniel apareceu atrás dela, seu sopro gelado no pescoço. Os Vasconcelos têm dívidas antigas, querida. Sangue por sangue. Helena correu para dentro, mas a festa havia mudado. Os convidados agora eram sombras de si mesmos, pálidos, com olhos vazios, dançando em círculos como marionetes. Daniel subiu no palco, sua pele começando a rachar como porcelana velha. Minha família morreu aqui, ele anunciou, enquanto pedaços de seu rosto caíam, revelando algo negro e sem forma por baixo. Quando seu bisavô queimou a aldeia para construir esta mansão, as paredes começaram a sangrar. Das cortinas, mãos esqueléticas emergiram, puxando os convidados para dentro do tecido. Helena tentou fugir, mas Daniel, ou o que restava dele, a agarrou pelo pulso. Você vai ficar, vai dançar, para sempre. Na manhã seguinte, a mansão estava vazia. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta. Apenas uma valsa tocando no gramofone antigo. E nos espelhos da sala de baile, se você olhar à meia-noite, poderá ver os convidados ainda dançando. Helena está entre eles, seu vestido branco agora manchado de vermelho, girando nos braços de algo que já não tem rosto. Se você receber um convite para uma festa assinado por Dom Carvalho, queime-o. Ele adora dançar com novos parceiros. E a música nunca para. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror. Sua curiosidade é bem-vinda. Mas cuidado, nem todos saem ilesos.